A dor dói menos do que ser fraco. A maioria dos vídeos que você consome hoje tenta te vender uma mentira confortável sobre como o sucesso é uma linha reta feita de luz e afirmações positivas. Eles dizem para você acordar cedo e sorrir para o espelho, mas ninguém tem a coragem de te contar o que realmente acontece no silêncio da madrugada quando você falha consigo mesmo. A fraqueza não é um evento barulhento ou uma explosão dramática. Ela é um processo silencioso de erosão da sua alma. Ela se manifesta na decisão aparentemente insignificante de não ler aquele livro que poderia mudar sua perspectiva, na escolha covarde de não fazer aquela última série de exercícios quando seu peito queima, ou no silêncio omisso quando você deveria ter tido aquela conversa difícil que definiria o seu futuro. A dor do treino físico ou do esforço mental focado dura apenas 60 minutos, talvez algumas horas, mas a dor de saber que você é um covarde emocional não possui data de validade. Ela se infiltra nas frestas da sua identidade e apodrece a sua autoconfiança até que não reste nada além de uma sombra do homem que você poderia ter sido. Toda vez que você negocia com a sua mente, você está assinando um contrato de mediocridade que cobrará juros altíssimos no futuro. O custo de oportunidade psicológico de ser fraco é a perda total da sua liberdade de escolha, pois quem não domina a si mesmo está condenado a servir aos desejos imediatos de um corpo preguiçoso e de uma mente domesticada pelo conforto. Você acha que o cansaço é o seu inimigo, mas o verdadeiro vilão é a facilidade. O conforto é uma droga que te anestesia enquanto a vida passa e leva embora todas as suas oportunidades de grandeza. Se você sente que está estagnado, não é porque te falta sorte ou recursos, é porque você aprendeu a tolerar a própria fraqueza como se ela fosse uma companhia aceitável. Entenda de uma vez por todas que o sofrimento da disciplina é uma escolha consciente que te fortalece, enquanto o sofrimento da omissão é uma imposição cruel que te destrói de dentro para fora. Olhe para o relógio agora e perceba que cada segundo que passa sem uma ação deliberada em direção ao desconforto é um segundo onde a sua versão mais fraca ganha terreno. Você está disposto a continuar alimentando o monstro que te mantém pequeno? Ou terá a coragem de encarar a fenda do arrependimento antes que seja tarde demais? A dor de ser fraco é um peso morto que você carrega por toda a existência, enquanto a dor do crescimento é o combustível que te lança para além dos limites humanos. O que você vai escolher quando a luz do quarto se apagar e sobrar apenas você e a verdade nua e crua sobre quem você se tornou? A fraqueza é uma escolha diária e a força é uma construção bruta feita sobre os escombros das suas desculpas. Não existe meio termo na guerra pela autotransformação. Ou você é o mestre do seu destino, ou é o escravo das suas conveniências. Sinta o peso dessa realidade agora, deixe que ela te incomode, deixe que ela te fira, porque somente através dessa ferida é que a luz da consciência pode entrar para transformar o seu caos em ordem e a sua covardia em coragem inabalável. Imagine agora o peso acumulado de 10 anos de pequenas capitulações. Cada vez que você disse que começaria amanhã, você enterrou um pedaço da sua dignidade. A maioria das pessoas morre aos 25 anos e só é enterrada aos 75, porque desistiram de lutar contra a própria inércia. Você quer ser mais um número na estatística dos arrependidos? Ou quer ser o indivíduo que teve a audácia de encarar o espelho e dizer que o conforto acabou? A dor que você sente quando se esforça é o sinal de que você ainda está vivo, de que suas fibras nervosas ainda respondem ao chamado da excelência. A dor de ser fraco, por outro lado, é um entorpecimento gélido que te rouba a visão de futuro. Pare de procurar por atalhos. Não existem pílulas mágicas para o caráter.
O caráter é construído no calor da batalha contra o seu próprio eu inferior. Se você não consegue controlar o que coloca na boca, se não consegue controlar a hora que levanta da cama, como espera controlar as grandes forças do mundo? A sua incapacidade de autogestão é a maior ameaça à sua sobrevivência. O mundo não tem piedade dos fracos, ele apenas os consome e os descarta. Você precisa se tornar perigoso para a sua própria mediocridade. Você precisa desenvolver uma intolerância visceral por qualquer pensamento que sugira que você já fez o suficiente. O suficiente é a linguagem dos derrotados. A excelência exige um apetite insaciável pela superação do desconforto. Lembre-se de que cada vez que você escolhe o caminho difícil, você está reescrevendo o código da sua existência. Você está dizendo ao universo que você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim um arquiteto da própria vontade. A jornada para a autodeterminação começa no exato momento em que você decide que a dor da disciplina é o seu maior privilégio. Por que você ainda busca a aprovação daqueles que são tão covardes quanto você? Por que você ainda dá ouvidos à voz interna que clama por segurança? A segurança é uma ilusão perigosa que precede a queda. A única segurança real reside na sua capacidade de suportar o caos e emergir dele mais forte. A sua disciplina deve ser tão rígida que as pessoas ao seu redor se sintam desconfortáveis com a sua presença. Isso não é arrogância, é a radiação de uma alma que se recusa a se submeter à gravidade da preguiça. Se você quer resultados que ninguém tem, precisa estar disposto a fazer o que ninguém faz e a sentir o que ninguém quer sentir. A solidão do topo é preferível à aglomeração do abismo. Pare de negociar com o seu potencial como se ele fosse um item de brechó. Ele é o seu bem mais precioso e você o está desperdiçando em troca de alguns minutos de dopamina barata no celular. Acorde para a realidade de que o tempo está contra você. Cada batida do seu coração é uma contagem regressiva. Você vai usar esse ritmo para marchar em direção à glória ou para dançar conforme a música da distração? A escolha é sua, mas as consequências são inevitáveis. A biologia do esforço não se importa com as suas razões. Ela só reconhece a ação. Se você não agir agora, o seu cérebro continuará reforçando as vias neurais da desistência. Você está literalmente treinando para ser um perdedor a cada vez que cede ao impulso do prazer imediato. Mude a frequência, altere o curso. Torne-se o mestre da sua biologia em vez de ser o escravo dos seus instintos mais baixos. O caminho da grandeza é pavimentado com o asfalto do sacrifício pessoal. Não há glória sem cicatrizes. Não há triunfo sem o gosto amargo do suor e das lágrimas. Se você quer o ouro, precisa entrar na fornalha. Se você quer a paz, precisa estar pronto para a guerra interna mais sangrenta da sua vida. A fenda do arrependimento é larga e profunda, mas a ponte para a salvação é construída com um único material: a vontade inabalável de ser melhor do que você foi ontem. Não se contente com pouco. Não aceite a mediocridade como um destino. Você foi feito para algo maior, mas esse algo maior só será revelado quando você decidir que a dor de ser fraco é absolutamente intolerável para o seu espírito. Olhe para as suas mãos e perceba o poder que elas têm de construir ou destruir. Olhe para os seus pés e veja que eles podem te levar para qualquer lugar, desde que você tenha a coragem de dar o primeiro passo na direção do que te assusta. O medo é um bússola que aponta para onde você deve ir. Se algo te causa pavor, é lá que está o seu crescimento. Abrace o terror do desconhecido e faça dele o seu lar. A estabilidade é para os mortos. A vida é movimento, é tensão, é luta constante contra o colapso. Seja o herói da sua própria história ou aceite o papel de figurante na vida dos outros. A decisão precisa ser tomada agora.
neste exato milésimo de segundo, antes que a sua mente tente te convencer de que você pode deixar para depois. O depois é o cemitério dos sonhos. O agora é o único campo de batalha onde a vitória é possível. Sinta a pressão, sinta a responsabilidade e, acima de tudo, sinta a necessidade urgente de mudar. Você não tem mais tempo para ser medíocre. O mundo está mudando e ele não vai esperar por você. Ou você lidera a si mesmo, ou será atropelado pela vontade de quem teve a disciplina que você desprezou. Erga a cabeça, endureça o coração contra as desculpas e avance. A dor do esforço é o seu novo oxigênio. Respire-a, viva-a, torne-se ela. Somente assim você descobrirá que ser fraco dói muito mais do que qualquer desafio que a vida possa colocar no seu caminho. A fraqueza é uma prisão sem grades, onde o carcereiro é você mesmo. Liberte-se através do trabalho duro. A chave da cela está na sua capacidade de dizer não para o seu ego e sim para o seu dever. O dever é a âncora que te mantém firme na tempestade. Sem dever, você é apenas um barco à deriva no mar das emoções voláteis. Encontre o seu propósito no sacrifício. Encontre a sua força na exaustão. Encontre a sua paz na vitória sobre as suas sombras. Não pare até que você se torne o homem que você sempre temeu não ser capaz de se tornar. O desafio está lançado. A fenda está aberta. Você vai saltar para a grandeza ou vai recuar para a segurança da sua covardia? A resposta não está nas suas palavras, mas na forma como você vai se comportar no próximo minuto, na próxima hora e no resto da sua vida. Não decepcione a sua alma mais uma vez. Ela já sofreu demais com a sua falta de foco. Dê a ela a disciplina que ela merece. Seja implacável, seja resiliente, seja forte. Porque no final do dia, a única coisa que separa o rei do plebeu é a vontade de suportar o que ninguém mais suporta. Transforme sua dor em poder e sua fraqueza em uma memória distante. O tempo das desculpas acabou. O tempo do domínio começou agora. A tese única, a neuroplasticidade do não. Agora que você entendeu que a fraqueza é uma escolha silenciosa, precisamos mergulhar na engenharia por trás do seu fracasso. A maioria das pessoas acredita que a falta de disciplina é uma falha de caráter ou um defeito na alma. Mas a ciência moderna nos mostra algo muito mais brutal e, ao mesmo tempo, libertador. Existe uma estrutura física dentro do seu crânio chamada córtex cingulado anterior médio, ou AMCC. Os neurocientistas descobriram que essa área não é apenas um centro de processamento, ela é o centro de comando da tenacidade humana. O que é fascinante e aterrorizante é que o AMCC se comporta exatamente como um músculo. Quando você faz algo que não quer fazer, quando você se força a enfrentar o frio, a fome, o cansaço ou o tédio em prol de um objetivo maior, essa parte do seu cérebro fisicamente aumenta de tamanho. Ela se expande, ela se torna mais densa. Por outro lado, quando você cede à tentação, quando você escolhe o caminho mais fácil, quando você procrastina ou negocia com o seu conforto, o seu AMCC atrofia. Ele encolhe. A fraqueza, portanto, não é apenas um conceito abstrato. É uma realidade biológica de um cérebro que está morrendo por falta de desafio. Você precisa entender a gravidade disso. Cada vez que você diz não para o seu treino ou sim para aquela distração barata no celular, você está fisicamente destruindo a ferramenta que deveria te salvar. Você está treinando seu cérebro para ser impotente. A neuroplasticidade é uma via de mão dupla. Ela pode te transformar em um gigante mental, ou pode te reduzir a um organismo básico que apenas reage a estímulos de prazer e dor. Quando você escolhe a facilidade, você está atrofiando a sua vontade de viver. É por isso que, com o tempo,
As coisas parecem ficar cada vez mais difíceis para você. Não é que o mundo ficou mais pesado, é que você ficou mais fraco. O seu motor biológico está engasgando porque você parou de colocar o combustível do esforço. Você se tornou um viciado em dopamina de baixo esforço. E isso destruiu a sua capacidade de focar no que realmente importa. O seu córtex pré-frontal, a parte que planeja o futuro e visualiza quem você quer ser, está em uma guerra constante contra o seu sistema límbico, que só quer segurança e reprodução imediata. Se você não fortalecer deliberadamente o seu AMCC através do desconforto voluntário, o seu sistema límbico ganhará todas as batalhas. Você será um passageiro no seu próprio corpo, assistindo sua vida passar enquanto seus impulsos mais primitivos dirigem o carro em direção ao abismo da mediocridade. A ciência não mente, a resiliência é uma construção celular. Se você quer ter foco, se você quer ter uma disciplina inquebrável, você tem que parar de esperar pelo momento certo ou pela inspiração. A inspiração é um subproduto químico da ação, não o contrário. Você precisa agir contra a sua vontade para que a sua vontade se torne forte o suficiente para agir. É um paradoxo biológico que a maioria das pessoas nunca vai compreender. Elas passam a vida inteira esperando se sentir prontas, sem perceber que o sentir-se pronto é um prêmio que você ganha depois de ter passado pelo fogo. Cada vez que você acorda e faz o que precisa ser feito, independentemente do seu estado emocional, você está enviando um sinal químico para o seu sistema nervoso dizendo: eu sou o mestre aqui. Esse sinal fortalece as sinapses da autocracia pessoal. Você está literalmente remapeando o seu cérebro para a vitória. Mas entenda, essa reconfiguração exige energia, exige o que chamamos de atrito cognitivo. Se não houver atrito, não há mudança. Se não houver resistência, não há crescimento. Pare de ver o esforço como um fardo e comece a vê-lo como um investimento na sua infraestrutura neural. Quando você sente aquela resistência interna, aquele peso no peito que diz para você parar, esse é o som do seu AMCC crescendo. É a dor do crescimento sináptico. Abrace essa dor. Procure por ela. Faça dela o seu objetivo principal. A neuroquímica do esforço é o que separa os predadores dos que são caçados na economia moderna da atenção. Se você não consegue dominar os seus circuitos de recompensa, você será escravizado por algoritmos que foram projetados para explorar a sua fraqueza biológica. A sua falta de foco é o lucro de alguém. A sua procrastinação é a vitória de um desenvolvedor de software em algum lugar. Você está sendo minerado pela sua própria preguiça. A única forma de quebrar essas correntes é através do endurecimento sistemático da sua biologia. Você precisa se tornar um cientista do próprio comportamento. Observe como o seu corpo tenta te enganar. Veja como a sua mente cria racionalizações brilhantes para justificar a covardia. Eu trabalhei muito hoje. Eu mereço um descanso. Só mais 5 minutos. Essas não são verdades, são táticas de guerrilha do seu cérebro primitivo tentando impedir a expansão do seu córtex cingulado. Não aceite essas mentiras. Reconheça o impulso, mas negue a ação. É na negação do impulso que reside a verdadeira liberdade humana. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade. A neuroplasticidade do não é o ato de ocupar esse espaço com autoridade absoluta. Toda vez que o estímulo da preguiça bater e você responder com a ação do dever, você estará expandindo esse espaço. Você estará se tornando mais humano e menos animal. Você estará construindo uma mente calejada que não se curva diante de tempestades externas, porque ela já venceu as tempestades internas. A força não é um dom, é uma cicatriz.
É o resultado de 1000 pequenas batalhas ganhas contra o desejo de desistir. Se você olhar para os maiores realizadores da história, você não verá pessoas que tiveram sorte, você verá pessoas que tinham um AMCC tão desenvolvido que o esforço se tornou a sua zona de conforto. Eles aprenderam a amar o processo de destruição e reconstrução de si mesmos. Eles entenderam que o prazer que vem da conquista é infinitamente superior ao prazer que vem do consumo. O consumo te deixa vazio, a conquista te preenche. Mas a conquista exige que você sacrifique quem você é hoje, em favor de quem você quer se tornar amanhã. E esse sacrifício acontece no nível dos neurotransmissores. Você precisa aprender a adiar a gratificação. O adiamento da gratificação é o maior preditor de sucesso a longo prazo conhecido pela psicologia. É a capacidade de olhar para o doce, para a cama quente, para a distração e dizer, agora não. Esse não é o som da sua alma ganhando peso. É a batida do martelo no ferro quente da sua personalidade. Se você quer ser inabalável, precisa parar de fugir do que te desafia. O desafio é a única coisa que mantém o seu cérebro jovem e a sua vontade afiada. Sem ele, você é apenas um amontoado de tecidos biológicos esperando pelo fim. Acorde para a batalha biológica que está ocorrendo dentro da sua cabeça agora. Você não é apenas uma mente. Você é o zelador de uma máquina biológica complexa que exige manutenção rigorosa. Se você negligenciar a máquina, ela quebrará. Se você a forçar além dos limites, ela se adaptará. A biologia é impiedosa, mas é justa. Ela te dá exatamente o que você tem coragem de pedir através das suas ações, não das suas palavras. As suas palavras são baratas. O seu suor é caro. Pare de falar sobre o que você vai fazer e comece a fazer o que te dói. Sinta a fricção. Sinta o calor da transformação. Entenda que a neuroplasticidade do não é a sua única esperança em um mundo projetado para te manter fraco, gordo e distraído. Você está em uma guerra por território dentro do seu próprio cérebro. Cada milímetro de córtex que você ganha é 1 milímetro de liberdade que você conquista. Não ceda solo para o inimigo. Não permita que a atrofia tome conta da sua visão. O caminho da força é estreito e íngreme, mas a vista do topo é a única que vale a pena. O que você vai fazer na próxima vez que o seu cérebro implorar por facilidade? Você vai permitir que o seu AMCC encolha mais um pouco? Ou vai forçar a expansão que te levará ao próximo nível da evolução humana? A escolha não é filosófica, ela é estrutural, é física, é real. Torne-se o arquiteto da sua própria neurobiologia. Construa um templo de vontade onde antes existia apenas um deserto de impulsos. A dor de calejamento da mente é o sinal de que a obra está avançando. Não pare até que a estrutura seja tão sólida que nada no mundo possa abalar a sua fundação. A fraqueza é uma doença degenerativa do espírito que começa no cérebro. A disciplina é a única cura conhecida. Tome sua dose diária de desconforto e observe como o impossível começa a se tornar rotina. O desenvolvimento, a auditoria do cadáver. Para que a transformação saia do campo da biologia e se torne uma mudança permanente na sua alma, você precisa de um choque de realidade que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Existe um exercício sombrio e visceral que eu chamo de auditoria do cadáver. Pare de se enganar com visualizações coloridas de você em uma lancha ou em uma mansão, pois o seu cérebro já se acostumou com essas mentiras agradáveis que não geram ação, apenas uma satisfação barata e ilusória. O que eu quero que você faça agora é projetar o seu eu. Daqui a 10 anos, se você continuar exatamente como está hoje, sem mudar uma vírgula no seu comportamento.
Imagine esse homem ou essa mulher com uma clareza brutal, em um cenário de luz fria e crua. Veja o reflexo dele no espelho. A pele sem vida de quem não dorme bem porque a consciência pesa. O corpo flácido e curvado de quem nunca testou os próprios limites físicos. O olhar opaco de quem desistiu de sonhar e aceitou a derrota como um destino inevitável. Sinta o peso da frustração acumulada em cada respiração curta e cansada desse indivíduo. Esse é o seu cadáver em vida. Esse é o resultado final de todas as vezes que você disse: amanhã eu começo, ou hoje eu mereço uma folga. Cada desculpa que você dá hoje, por mais lógica que pareça para o seu cansaço momentâneo, é um prego martelado no caixão do seu potencial. O seu sistema límbico é um mestre na arte da sobrevivência, um sobrevivente pré-histórico que usa as desculpas como um mecanismo de defesa sofisticado para te manter seguro dentro da caverna do conforto. Estou cansado. Não é o momento certo. O mercado está difícil. Eu mereço um descanso depois de um dia mediano. Essas frases não são observações honestas da realidade. São os gritos de um animal ferido que tem medo da luz e do esforço. Você precisa aprender a dissecar essas mentiras enquanto elas ainda estão quentes na sua boca, antes que elas se tornem a sua identidade definitiva. A auditoria do cadáver serve para te mostrar que o custo de não agir é infinitamente maior do que o custo do esforço supremo. Se você não mudar agora, aquele eu fracassado de 10 anos no futuro virá te cobrar cada minuto desperdiçado em redes sociais, cada hora de sono a mais e cada treino ignorado. E ele não terá misericórdia de você. Ele vai te olhar nos olhos e perguntar: por que você me destruiu por causa de alguns minutos de prazer barato? Para evitar esse encontro fatal e humilhante, você deve implementar o que Jocko e Goggins chamam de lista do desprezo. Pegue um papel, não um bloco de notas digital, mas um papel físico, e escreva as 3 coisas que você mais odeia em si mesmo. Não escreva falta de sorte, crise econômica ou falta de apoio. Escreva a verdade que te faz querer desviar o olhar, a sua covardia em assumir responsabilidades, a sua gula descontrolada que te faz escravo do próprio estômago, a sua dependência emocional da aprovação de pessoas que você sequer respeita. Encare essas verdades com o ódio de quem olha para um inimigo mortal infiltrado dentro da própria casa. Esse desprezo não é para te levar à depressão ou ao vitimismo, mas para te dar uma indignação santa, uma revolta produtiva. O ódio pelo que você é hoje é o único combustível nuclear capaz de te impulsionar para o que você deve ser amanhã. A autocompaixão excessiva é o veneno que mantém os medíocres flutuando no fundo do poço. Você precisa de uma dose cavalar de honestidade bruta para quebrar a casca da mediocridade. Discipline-se a olhar para a sua lista do desprezo toda vez que o despertador tocar e a sua mente começar a fabricar razões mirabolantes para ficar na cama. O contraste entre quem você é e quem você odeia ser é a faísca que acende o motor da disciplina inabalável. A dor de encarar essas verdades é o início da sua força real, pois o que é exposto à luz da consciência perde o poder de te controlar nas sombras. Enquanto você continuar protegendo o seu ego da realidade, você continuará sendo uma criança em um corpo de adulto, fugindo de responsabilidades como se pudesse fugir do tempo. A maturidade começa quando você decide que prefere a dor lancinante da verdade à anestesia morna da mentira. O seu cérebro vai tentar sabotar esse processo. Ele vai dizer que você está sendo cruel, que todo mundo faz assim e que você precisa ser mais gentil consigo mesmo. Mas você não é todo mundo. Você é alguém que decidiu que ser fraco dói muito mais do que qualquer auditoria do cadáver. Entenda que as suas desculpas são apenas o seu sistema límbico tentando preservar a homeostase biológica.
Mas a homeostase em uma vida de mediocridade é o mesmo que a morte térmica da alma. Você precisa quebrar esse equilíbrio estagnado com a força de um martelo. Você precisa introduzir o caos do esforço deliberado para que uma nova ordem, mais forte e resiliente, possa emergir das cinzas do seu antigo eu. Imagine-se agora no seu leito de morte, aos 80 ou 90 anos, sentindo o ar fugir dos pulmões pela última vez. Imagine que o eu que você poderia ter sido, aquele que foi disciplinado, focado, corajoso e que nunca recuou diante do desconforto, aparece ao lado da sua cama como uma visão clara. Ele te mostra tudo o que ele conquistou, as cidades que visitou, as vidas que ele transformou, a força física que ele construiu e a paz de espírito que ele encontrou através do dever cumprido. Então, ele te pergunta com uma voz que ecoa no vazio da sua omissão: o que você fez com o tempo e os talentos que nos foram dados? Essa é a pergunta mais aterrorizante que um ser humano pode ouvir, pois não há resposta que justifique a negligência do próprio destino. A auditoria do cadáver serve para garantir que, quando chegar a sua hora, você e o seu potencial máximo sejam a mesma pessoa, fundidos em uma existência de integridade total. Não deixe que existam dois de você no final da jornada. Mate o impostor preguiçoso hoje, sem piedade e sem aviso prévio, para que o herói que habita em você possa finalmente respirar. Cada segundo que você passa em silêncio, sem agir, sem lutar contra a própria inércia, é um segundo em que o cadáver ganha mais cor e o herói desaparece no esquecimento. O tempo é o recurso mais democrático e, ao mesmo tempo, o mais cruel que existe. Ele não se importa com as suas intenções brilhantes, ele apenas registra os seus resultados brutos. Se o seu resultado hoje foi 0, você deu um passo consciente em direção ao túmulo da insignificância. Se o seu resultado foi um passo firme em direção ao desconforto, você comprou mais um dia de vida real e autêntica. Pare de tratar a sua vida como se ela fosse um ensaio geral para algo que virá depois. Não haverá outra chance, não haverá um botão de reiniciar. Esta é a sua única oportunidade na eternidade de provar que você não é apenas um consumidor passivo de oxigênio, calorias e dopamina barata. Use a sua lista do desprezo como o seu mapa de guerra definitivo. Se você odeia a sua procrastinação, ataque-a com tarefas imediatas, sem pensar, apenas executando como uma máquina. Se você odeia a sua fraqueza física, ataque-a com o peso do ferro frio, até que seus músculos entendam quem manda. Se você odeia a sua falta de foco, ataque-a com o silêncio absoluto do trabalho profundo, desligando todas as distrações que o mundo tenta te empurrar. O ódio bem direcionado, ao contrário do que pregam os gurus da positividade tóxica, é uma ferramenta de construção em massa. Ele limpa o terreno das ervas daninhas da preguiça para que o caráter sólido possa crescer em solo fértil e endurecido. A auditoria do cadáver é o seu lembrete diário de que a morte está chegando em um cavalo rápido e ela não aceita desculpas, currículos ou justificativas sociais. Ela só quer saber quem você se tornou no processo. Você vai chegar ao fim com as mãos cheias de conquistas e o coração em paz, ou com as mãos vazias e a alma transbordando de arrependimentos amargos? A dor de encarar essa possibilidade agora, enquanto você ainda tem sangue nas veias, é o que vai te salvar do arrependimento eterno quando não houver mais tempo. Seja o carrasco implacável da sua própria fraqueza. Não tenha piedade do que te impede de voar alto. A disciplina é o ato de amor próprio mais elevado e radical que você pode ter, porque ela é a única coisa que garante que você não vai morrer como um covarde escondido atrás de justificativas. Acorde para a gravidade da sua existência e transforme a sua lista do desprezo no seu maior troféu de guerra.
O cadáver está esperando no final da estrada, mas ele ainda não venceu porque você ainda respira. Você tem o dia de hoje, este exato momento, para mudar o final da história e reescrever o seu destino com o suor da sua testa. Pense na agonia de um homem que percebe, tarde demais, que trocou sua grandeza por horas de entretenimento vazio. Imagine a sensação de vazio ao notar que você tinha o potencial para liderar, para criar, para ser uma referência de força, mas preferiu o conforto do sofá e a segurança do anonimato. A auditoria do cadáver não é apenas sobre o fim da vida, é sobre a morte das oportunidades que ocorrem a cada minuto que você hesita. A hesitação é o assassino silencioso da ambição. Ela se infiltra quando você começa a analisar demais o esforço e de menos o resultado. Quando você audita o seu cadáver, você está olhando para o resultado final da hesitação crônica. Você está vendo o que acontece quando a dúvida vence a ação. Não permita que essa visão se torne a sua realidade física. Levante-se contra a maré da normalidade. A maioria das pessoas está caminhando sonâmbula em direção a esse cadáver, rindo de piadas sem graça e consumindo lixo informativo enquanto seus sonhos apodrecem. Você precisa ser o despertar violento nesse mar de letargia. Você precisa ser aquele que olha para a lista do desprezo e diz: isso termina aqui. O confronto com as suas partes mais sombrias é o que gera a luz da transformação. Não fuja do espelho. Não esconda suas falhas de si mesmo. Use-as como degraus. Se você é preguiçoso, reconheça e use o ódio por essa preguiça para se mover. Se você é desorganizado, use o desprezo pelo caos para criar ordem. A autossuficiência nasce no solo da autocrítica honesta. A força que você busca está escondida atrás das tarefas que você está evitando. A coragem que você admira nos outros é apenas o resultado de pessoas que fizeram a auditoria do cadáver e decidiram que qualquer dor era melhor do que aquela visão. Elas escolheram a dor que constrói, em vez da dor que destrói. Elas escolheram ser o martelo, em vez de serem a bigorna. E você? O que você vai ser hoje? O tempo não para esperar que você se sinta pronto. O tempo devora os indecisos. Portanto, decida agora, com base na visão do seu próprio fim, que a fraqueza não tem mais lugar na sua vida. Expulse-a com a mesma violência com que você expulsaria um invasor da sua casa. Porque a fraqueza é exatamente isso. Um invasor que quer roubar o seu futuro e matar quem você deveria ser. Tome o controle. Faça a auditoria. Liste o desprezo. E então, avance sobre a vida com a fúria de quem sabe que não tem nada a perder e uma eternidade a conquistar através da disciplina. A diferenciação, a euforia do pântano. Chegamos ao ponto onde a maioria dos motivadores de palco se perde porque eles acreditam que a vida é feita de picos de adrenalina, quando, na verdade, a grandeza é construída no meio da lama, naquilo que eu chamo de euforia do pântano. Você precisa mudar radicalmente a sua percepção sobre a dor. Pare de vê-la como um sinal de parada, ou como um obstáculo injusto que o destino colocou no seu caminho, e comece a vê-la como a única moeda de troca real para qualquer coisa que valha a pena neste mundo. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar a fricção, buscando o conforto térmico, a segurança financeira e a estabilidade emocional, sem perceber que a identidade humana é exatamente como o ouro. Ela só é forjada, purificada e moldada sob calor extremo e pressão esmagadora. Se a sua vida está fácil demais, se você não sente o peso do mundo nos seus ombros todos os dias, a sua identidade está derretendo na mediocridade. A euforia do pântano é o estado mental onde você para de reclamar do desconforto e começa a sentir um prazer sombrio em suportar o que quebraria qualquer outra pessoa.
É quando você está no meio de um projeto exaustivo, ou no quilômetro 30 de uma corrida, ou enfrentando uma crise que parece não ter fim, e em vez de implorar por misericórdia, você olha para o caos e diz: é só isso que você tem? Neste estágio de autodomínio, você deve aprender a técnica do observador distante, uma ferramenta de regulação emocional poderosa usada por operadores de forças especiais e monges estoicos. Quando a dor bater à sua porta, quando os seus músculos gritarem, ou quando a sua mente tentar entrar em pânico por causa da pressão, não diga "eu estou cansado" ou "eu estou sofrendo". Isso é um erro fatal de linguagem que funde a sua consciência com a sua biologia baixa. Em vez disso, diga: eu estou observando um corpo que está processando fadiga. Ou eu estou testemunhando uma mente que está gerando pensamentos de desistência. Você não é a sua dor. Você não é os seus pensamentos automáticos de medo. Você é o general que observa o campo de batalha do alto da colina. Essa desassociação permite que você gerencie a crise sem ser consumido por ela. O sofrimento é apenas informação sensorial. A forma como você interpreta essa informação é o que define se você é um mestre ou um escravo. A euforia do pântano nasce quando você percebe que tem o poder de permanecer calmo enquanto o mundo ao seu redor está pegando fogo. É o silêncio absoluto no centro do furacão. Entenda que a facilidade é um veneno para o espírito. Quando tudo é acessível, quando o prazer é imediato e o esforço é opcional, o ser humano se torna uma criatura patética e fragilizada. A força de caráter não cresce em jardins bem cuidados. Ela cresce em terrenos áridos e rochosos. Você deve procurar a fricção como quem procura oxigênio. Se você tem duas escolhas, escolha sempre a mais difícil. Se você pode pegar o elevador, vá pelas escadas. Se você pode tomar banho quente, tome banho gelado. Se você pode adiar uma tarefa difícil, faça-a imediatamente. Essas pequenas doses de desconforto voluntário são vacinas contra a covardia. Elas calejadam a sua mente para que quando a vida te der uma pancada de verdade, e ela vai dar, você já esteja familiarizado com o gosto do próprio sangue e não se deixe abater. A euforia do pântano é saber que você é resiliente porque você se quebrou e se reconstruiu tantas vezes que agora você é feito de ferro. A maioria das pessoas foge do pântano porque ele é sujo, escuro e difícil de caminhar. Mas é lá que os grandes segredos da alma estão escondidos. No pântano não há espaço para o ego ou para a vaidade. Lá só existe a sobrevivência e a vontade bruta. A analogia do ouro é perfeita para descrever o processo de autotransformação. O minério bruto é feio e cheio de impurezas, assim como todos nós somos no início da nossa jornada. Para extrair a pureza, o minério deve ser triturado e jogado na fornalha. O calor não destrói o ouro, ele apenas destrói o que não é ouro. A dor da disciplina faz exatamente isso com você. Ela queima a sua preguiça, a sua arrogância, as suas desculpas e a sua falta de foco. O que sobra depois do fogo é a sua essência mais pura e indestrutível. Se você foge do calor, você continua sendo apenas um minério bruto e sem valor, destinado a ser pisoteado pelos outros. A euforia do pântano é o momento em que você percebe que a fornalha é a sua melhor amiga. Você para de temer o fogo e começa a desejar a transformação que ele proporciona. Você se torna um alquimista da própria vida, transmutando o chumbo da dor no ouro da sabedoria e da força. Para atingir esse estado, você precisa de uma regulação emocional que seja baseada na lógica, não no sentimento. O sentimento é volátil, ele muda com o clima, com o que você comeu ou com o que alguém disse sobre você. A lógica é constante. A lógica te diz que se você parar agora, terá que recomeçar do zero amanhã. A lógica te diz que a dor é temporária, mas a desistência é eterna.
Use a técnica do observador distante para desarmar as bombas emocionais que o seu cérebro planta no seu caminho. Quando a ansiedade surgir, olhe para ela como se fosse um fenômeno meteorológico passando pelo seu céu interno. Veja, uma nuvem de ansiedade está passando agora. Interessante, mas eu tenho um trabalho a fazer. Essa postura de indiferença estratégica diante do próprio sofrimento é o que te torna perigoso. Você se torna alguém que não pode ser chantageado pela própria biologia. Você se torna imune à manipulação do prazer imediato. Você habita o pântano com a dignidade de um rei, porque sabe que aquele ambiente é o que te diferencia da massa amorfa que vive em busca de abrigo. O pântano é onde a sua identidade é consolidada. É no momento de maior cansaço, quando todos os outros já foram para casa e você continua lá sozinho, repetindo o processo, que o seu verdadeiro caráter é revelado. Não é nos palcos ou sob as luzes da vitória que você se torna grande. É no anonimato do esforço repetitivo e doloroso. A euforia do pântano é o reconhecimento silencioso de que você é um sobrevivente. É o sorriso interno que você dá quando a situação piora, porque você sabe que quanto pior fica para todos, melhor fica para você, pois a sua capacidade de suportar o peso é superior. Você treinou para isso. Você buscou o atrito enquanto os outros buscavam a lubrificação da facilidade. Agora, enquanto eles estão patinando e caindo, você está avançando com passos firmes na lama. A dor é a sua bússola. Se dói, é porque você está indo na direção certa. Se há resistência, é porque você está subindo. Se há conforto, cuidado. Você pode estar em queda livre. Mude o seu vocabulário interno hoje mesmo. Pare de usar palavras que evocam vitimismo ou fragilidade. Substitua "eu preciso de um tempo" por "eu vou recarregar através da ação". Substitua "isso é demais para mim" por "eu ainda não testei o meu limite real". A linguagem molda a percepção e a percepção molda a realidade. Se você fala como um vencedor no meio do pântano, você começará a agir como um. A euforia do pântano não é sobre não sentir dor. É sobre ser tão focado que a dor se torna um ruído de fundo irrelevante. É como um músico que está tão imerso na sinfonia que não sente o corte nos dedos causado pelas cordas do violino. A música da sua vida deve ser tão poderosa que o sacrifício físico e mental necessário para tocá-la seja apenas um detalhe técnico. Você nasceu para a glória, mas a glória exige que você caminhe pelo vale da sombra da morte sem medo, porque você é a coisa mais assustadora daquele vale. Você é o fogo que consome a escuridão. Você é o atrito que gera a luz. Portanto, quando as circunstâncias se tornarem adversas, não procure a saída mais próxima. Mergulhe mais fundo, vá até o centro da dor e instale a sua base de operações lá. Faça do desconforto a sua zona de residência permanente. Quando você se torna amigo do pântano, o mundo perde o poder de te ameaçar. O que eles podem fazer com alguém que já aceitou o pior e o transformou em força? Nada. Você se torna inabalável, você se torna uma força da natureza. A euforia do pântano é o prêmio final para aqueles que tiveram a coragem de não fugir de si mesmos. É a celebração da vontade humana sobre a matéria orgânica. É o triunfo do espírito sobre o instinto. Sinta a lama entre os dedos, sinta o suor escorrendo pelos olhos e sinta a alegria feroz de ser alguém que não se curva. A dor é apenas o preço da entrada para o espetáculo da sua própria superação. Pague o preço com orgulho, pague o preço com alegria, porque o que te espera do outro lado do pântano é algo que os fracos nunca verão, a visão clara de um homem que é dono de si mesmo. O clímax e chamada para a ação, o juramento de sangue.
Chegamos ao momento da verdade absoluta, o ponto de ruptura onde todas as palavras perdem o seu sentido superficial e apenas a ação brutal, contínua e implacável permanece como testemunha da sua existência. Este não é o momento de pedir curtidas, de buscar validação externa em comentários de estranhos ou de esperar que alguém te dê um tapinha nas costas para validar o seu esforço. O que eu exijo de você agora é um juramento de sangue, um compromisso inegociável feito no altar frio e silencioso da sua própria consciência, onde não há espaço para mentiras ou encenações. Entenda, com cada fibra do seu ser, que a dor de ser fraco vai te encontrar inevitavelmente no seu leito de morte. Não importa o quanto você tente se esconder hoje atrás de confortos materiais, status social ou distrações digitais infinitas. Ela estará lá, sentada ao pé da sua cama com um olhar de desprezo, e vai te fazer a pergunta mais cruel e devastadora de todas. Por que você me escolheu quando tinha o universo inteiro de possibilidades de grandeza à sua frente? Não espere chegar a esse momento de fragilidade extrema para tentar formular uma resposta que, no fundo, você sabe que não existe. A resposta definitiva deve ser dada agora, neste milésimo de segundo, através da forma como você decide viver os próximos minutos da sua existência terrestre. A disciplina não é uma punição que você se impõe como um mártir. A disciplina é o seu novo oxigênio, a única substância pura que permite que a sua alma respire e se expanda em um mundo sufocado pela mediocridade, pelo vitimismo e pela falta crônica de propósito. Se você decidiu no fundo do seu coração que o conforto é o seu Deus e a facilidade é o seu refúgio, então este vídeo nunca foi para você e o seu tempo aqui foi um desperdício. Mas se você sentiu um tremor visceral na alma ao perceber que a dor da disciplina é o único caminho real para a liberdade, então você acabou de assinar, com o seu próprio foco, o contrato mais importante e perigoso da sua vida. Este juramento não é feito com tinta sobre papel, mas com cada gota de suor que você derramar quando ninguém estiver olhando, quando as luzes estiverem apagadas e quando o único espectador for o seu próprio cansaço. Ele é renovado a cada vez que você escolhe a tarefa difícil, a conversa desconfortável e o caminho íngreme em vez do atalho fácil e sedutor que a sociedade te oferece de bandeja. A conclusão de toda essa jornada de autodescoberta e endurecimento mental é simples e, para muitos, absolutamente devastadora. Você é o único responsável pelo seu sucesso e, de forma ainda mais contundente, você é o único culpado pelo seu fracasso. Pare de apontar o dedo para o sistema econômico, para a sua genética desfavorável, para os erros dos seus pais ou para o seu passado traumático. O passado é um fantasma sem substância que só tem o poder que você, por covardia ou hábito, decide conceder a ele todos os dias. O futuro não é um destino traçado pelas estrelas, mas um território virgem e selvagem que aguarda ansiosamente a marca profunda das suas botas de guerra. O juramento de sangue exige que você pare de negociar com a sua mente como se ela fosse um parceiro comercial de confiança. A sua mente é uma negociadora trapaceira que sempre tentará te vender a ideia de que só por hoje não faz mal, ou que amanhã eu compenso o dobro. Não existe amanhã para quem falha no hoje. Existe apenas o agora eterno e o dever absoluto que ele impõe sobre os seus ombros. Se você falhar hoje, você não apenas perdeu um ciclo de 24 horas, você traiu ativamente a versão mais elevada de si mesmo e forneceu energia vital para fortalecer o cadáver da mediocridade que descrevemos anteriormente. A vida não tem uma gota de misericórdia para com os indecisos e os mornos.
O mundo é um moinho gigante e indiferente que tritura os covardes até transformá-los em pó insignificante, enquanto forja, sob pressão insuportável, os corajosos em diamantes indestrutíveis que brilham na escuridão. Não se inscreva neste canal se você pretende continuar sendo exatamente a mesma pessoa amanhã de manhã. Eu não estou aqui para colecionar números ou inflar métricas de vaidade. Eu estou aqui para recrutar guerreiros da mente. Eu não quero seguidores passivos que consomem conteúdo para se sentirem bem temporariamente. Eu quero líderes soberanos que dominem cada impulso dos seus corpos antes de tentarem exercer qualquer influência sobre o mundo exterior. O meu desafio para você é visceral, imediato e inegociável. Eu quero que você pare de ser um espectador da própria vida. A partir deste segundo, você não tem mais o direito moral de reclamar das suas circunstâncias, pois você agora possui o conhecimento das ferramentas necessárias para alterá-las. Você não tem mais o direito de se sentir uma vítima das injustiças do destino, porque você compreendeu que a força é uma construção deliberada da vontade. Você é, a partir de agora, um predador da própria preguiça, um caçador de desculpas que não descansa até exterminar cada racionalização que te mantém pequeno. Você é o arquiteto que decide construir catedrais de realização sobre as ruínas fumegantes das suas falhas passadas. O juramento de sangue significa que você prefere morrer no campo de batalha, tentando atingir o seu ápice humano, do que viver uma vida longa, segura e protegida na planície cinzenta da insignificância social. O destino não é algo que se espera, é algo que se toma de assalto. Ele é uma amante caprichosa, que só se entrega àqueles que demonstram uma vontade inabalável, quase maníaca, de conquistá-la através da persistência bruta. Mostre a sua vontade agora. Mostre que o seu caráter tem têmpera. O tempo de falar sobre mudanças acabou no momento em que a primeira frase deste vídeo foi proferida. O tempo de ouvir passivamente se encerrou. O seu novo eu, calejado, focado e implacável, nasce no exato momento em que você decide, com uma clareza cortante, que ser fraco é uma opção que foi permanentemente deletada do seu dicionário pessoal. Imagine a força de uma avalanche que não pode ser detida por nenhum obstáculo. Essa deve ser a natureza da sua disciplina a partir de hoje. Não importa se você está triste, se você está sem motivação, se o mundo parece estar contra você ou se as pessoas que você ama não acreditam no seu potencial. O juramento de sangue está acima dos sentimentos humanos básicos. Ele é uma diretriz de ferro que governa as suas ações independentemente do clima emocional. Quando você se compromete com este nível de autodomínio, você se torna uma anomalia estatística. Você se torna a pessoa que faz o que precisa ser feito enquanto todos os outros estão dando desculpas ou buscando entretenimento barato para anestesiar a dor da própria irrelevância. Esse caminho é solitário, sim, mas é na solidão do esforço que a verdadeira identidade é cimentada. Você descobrirá que a solidão no topo é infinitamente preferível à aglomeração barulhenta e desesperada no fundo do abismo. Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo, impulsionado pela dor do esforço, é um passo que te afasta daquele cadáver que você tanto temia. A cada hora de trabalho focado, a cada treino realizado com ódio da própria fraqueza, você está injetando vida e poder na sua visão de futuro. Você está se tornando o homem que outros admirarão, mas que poucos terão a coragem de imitar. E isso é o que significa ser elite. Elite não é sobre dinheiro ou status, é sobre a qualidade da sua vontade e a profundidade do seu compromisso com a excelência pessoal. A fenda do arrependimento está sendo fechada agora pela sua decisão de agir. Não permita que uma única fresta de dúvida permaneça aberta. A hesitação é o combustível da falha.
Se você hesitar, você perde. Se você negociar, você se vende. O juramento de sangue exige uma entrega total, uma queima das pontes, para que não haja caminho de volta para a mediocridade que você habitava. Sinta a pressão desse compromisso no seu peito. Deixe que ele acelere o seu coração, mas não deixe que ele te paralise. Use essa pressão como energia cinética para o seu primeiro ato de rebeldia contra a sua própria natureza inferior. O que você vai fazer nos próximos 5 minutos dirá mais sobre você do que todos os livros que você já leu ou todos os vídeos que você já assistiu. A teoria é o refúgio dos covardes que têm medo da prática. A prática é o altar onde os vencedores são sacrificados e renascem como deuses da sua própria realidade. Não se contente com nada menos do que a perfeição no esforço, mesmo que o resultado demore a aparecer. O resultado é uma consequência inevitável da qualidade do processo. Foque no processo com uma obsessão doentia. Torne-se um fanático pela sua própria evolução. O mundo pode te chamar de louco, de obcecado ou de extremista, e você deve receber esses títulos como medalhas de honra, pois eles confirmam que você não faz mais parte da massa amorfa. Este é o seu momento de transcendência. A biologia foi explicada, a psicologia foi desnudada e a filosofia foi estabelecida. Agora resta apenas o vácuo, que só pode ser preenchido pela sua ação. Não olhe para os lados procurando por apoio. O apoio que você precisa está dentro da sua caixa torácica, batendo com força e exigindo que você honre o dom da vida. Você é o capitão da sua alma e o mestre do seu destino, como dizia o poeta. Mas essas palavras só são verdadeiras para quem tem a coragem de segurar o leme no meio da tempestade mais violenta. Segure o leme com as mãos calejadas. Olhe para o horizonte com olhos que já viram o pior de si mesmo e decidiram não recuar. O juramento de sangue é a sua aliança com a grandeza. Honre essa aliança com cada pensamento, com cada palavra e, principalmente, com cada ação deliberada que você tomar a partir de agora. A dor do esforço é o seu novo lar e a vitória sobre a própria fraqueza é o seu único descanso permitido. A guerra começou, e o primeiro território a ser conquistado é o espaço entre as suas orelhas. Avance com a fúria de quem sabe que o tempo é curto e a missão é vasta. Não pare até que o seu nome seja sinônimo de disciplina inquebrável. O juramento está selado no silêncio da sua alma. Agora, vá e conquiste o que é seu por direito de esforço, sem desculpas, sem volta. O mundo está prestes a conhecer a força de um homem que decidiu, finalmente, deixar de ser fraco.